Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que nós damos continuidade aos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando um conteúdo excelente, estudando sobre a Palavra de Deus, a Bíblia, os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. De acordo com a lição 4, a estrutura da Bíblia, isto é, vamos estudar o Antigo e o Novo Testamento, como eles foram formados. Veja o nosso textuário da lição atual, lição 4, e da lição 3. Veja uma especialidade no conteúdo. Na lição 4, o textuário diz o seguinte: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, a Bíblia de Jesus era todo o Antigo Testamento chamado de Escritura. Aqui, essas Escrituras estão descritas como lei de Moisés, profetas e salmos. Mas essas Escrituras não somente estão incluídas nessa particularidade que Jesus colocou, porque ele está definindo de uma forma resumida. Porque nós temos o Antigo Testamento como um completo compêndio doutrinário para os dias atuais, como base para explicar a grande casa que está sendo construída hoje. Porque toda casa tem uma base. E esta casa, para ser entendida, precisa de uma chave. Então, o Antigo Testamento é a chave de abrir a casa para as portas da revelação, onde eu entendo o Novo Testamento. Como eu vou entender o Novo Testamento se eu não tiver uma base? Amém, meus irmãos? Eu estou falando disso aqui. A chave e a casa. Então a igreja está sendo formada, mas ela teve profecia para ser formada. Então essa chave, ela vai abrir o entendimento como a igreja está sendo hoje formada. Amém? Então Jesus falou que as escrituras falavam dele. Como eu vou desprezar as escrituras que falam dele, se Jesus diz que é de mim que testifica? Agora volte um pouquinho na lição de número 3, que fala sobre o textuário. Veja o que o Senhor Jesus disse. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Em nenhum momento disse o seguinte, não leia mais o Antigo Testamento. Em nenhum momento ele mandou desprezar. Mas ele disse o seguinte, no contexto, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Porque fala de Cristo. Toda a Bíblia fala de Cristo. E quando ele diz nenhum jota, nenhum tio, ele está incluindo exatamente a Septuaginta, aquela que traduziu o hebraico para o grego, porque é aonde nós vemos exatamente as vogais sendo inseridas dentro de um contexto histórico. Então Jesus, ele não vai abolir a escritura jamais. As escrituras jamais serão abolidas. O próprio Deus pediu para Moisés fazer uma cópia, porque a primeira veio do dedo de Deus. Então, nós temos a formação canônica. Primeiro, vamos logo iniciar do próprio Deus, porque o próprio Deus, com seu dedo, escreveu 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Então, depois, Moisés escreveu em outras tábuas, isto é, uma cópia daquilo que já tinha, do dedo de Deus, escrito em tábuas de pedra. Agora vejamos aqui. Então a nossa aula começa dentro do nosso texto bíblico, onde vamos tratar sobre Lucas 24, capítulo 44 capítulo 24, verso 44 ao 49. Então vamos tratar sobre a organização da Bíblia, certo? Porque na Bíblia nós temos
uma padronização. Se esta padronização existe, ela existe desde Malaquias voltando, desde Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Então, no geral, a Bíblia jamais ela poderá se contradizer porque ela é inerrante. Jamais poderá falir porque é infalível e jamais poderá errar. Então veja que a Bíblia, como um todo, nós temos uma regra, uma norma e um padrão. Então, dentro da estrutura do Novo Testamento, nós temos um livro insubstituível. Não pode ser substituído por qualquer outro livro. Então, nós temos os pais da igreja, que vai exatamente desde o Antigo Testamento. Veja só, os judeus zelosos, exatamente durante um espaço de 1000 anos, presta atenção, veja a canonicidade do Antigo Testamento. Durou cerca de 1000 anos. Diferente do Novo Testamento, que durou 500 anos. Então, os judeus zelosos do Antigo Testamento, eles exatamente descobriram, porque isso foi um longo período de tempo, porque existia muitos outros livros que não são inspirados por Deus. Então, a inspiração vai determinar a canonicidade. Então, os homens que vão olhar, ver a verdade, definirá com veracidade as palavras que são como regra de fé, de norma e de prática. Por isso que nós temos o termo canônico, que vem da palavra canon, cana, vara de medir, onde nós temos o livro do Apocalipse, lá no capítulo 11, onde João, ele recebe uma vara de medição. Amém? A semelhança de um aparelho de medir, onde João vai medir o templo, o altar e até mesmo os adoradores. Isso é importante, viu? Então veja aqui. Então, dentro da organização da Bíblia, que é no todo em geral, que vamos estudar tópico 1, tópico 2, falando sobre o Antigo e Novo Testamento, toda a sua estrutura, organização, mostrando que no Antigo Testamento nós temos 1000 anos, desde Gênesis a Malaquias, para a formação, certo, das escrituras hebraicas. Então foram os judeus antigos que canonizaram no tempo de 1000 anos. Isto não seria muito tempo? Então, dentro do zelo daqueles que vão ter conhecimento para não errar, porque a verdade não se inventa, ela se descobre. Então, para mostrar que aquele livro não contradiz com o outro, tem que ter muita pesquisa, tem que ter muito tempo, tem que ter muitas pessoas fazendo a mesma pesquisa. Então, foi assim com os pais da igreja, para canonizar o Novo Testamento. Então, diferente do Antigo, se a Bíblia geral levou 1500 anos ou 1600 anos para ser canonizada ao todo, então sobrou 500 anos para o Novo Testamento ser canonizado. Se eu já tenho 1000 anos para o Antigo, então eu tenho 500 anos para o Novo Testamento. Então, na estrutura do Novo Testamento, eu tenho 500 anos para a formação, isto é, normatização de regra de fé e de prática, onde será medido a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa maturidade, a nossa crença em termos de doutrina, é vara de medir, norma, padrão. Por isso que Deus disse, escreve, porque se ficasse só no verbal, ficaria como um telefone sem fio, irmão. Como é que eu vou saber o que Adão falou para o seu filho, para o seu neto? Como é que eu ia saber? Então as palavras, poderia ser dita apenas uma, chegaria em mim em 1000 palavras. Então Deus sabia muito bem disto, ele disse para Moisés que escrevesse no livro. E quando ele escrevesse no livro, estava selado. Não podia aumentar, já estava selado. Não poderia diminuir, nem multiplicar, nem dividir. Então, aqui é onde temos a normatização dos livros da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. O resto vai ser apócrifo, não inspirado. O resto será livro de prateleira. Viu? De Machado de Assis, enfim.
Será coisa de pesquisa normal, comum, de um escritor, de um músico, de um ator, etc. Mas tratando de palavra de vida, palavra eterna, palavra que não muda, estamos falando do livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Então veja que o zelo foi que marcou esses 1000 anos. O zelo foi que marcou estes 500 anos. Por isso que esta demora para canonizar. Vocês já pararam para pensar como foi a canonização do livro do Apocalipse? Tu acha que é fácil você ler o livro do Apocalipse e de repente uma besta subiu do mar? O leopardo, o dragão, tem 7 chifres. Tu acha fácil os pais da igreja, assim que vê o livro, canonizar? Então, pelo zelo, foi necessário 500 anos, como todo, para a canonicidade dos 27 livros do Novo Testamento. Só para vocês entenderem, João, ele terminou o seu livro do Apocalipse 96 depois de Cristo. Ok? Então, se ele terminou em 96 depois de Cristo, e o livro do Apocalipse foi canonizado no ano 400, então já tem 300 anos para a canonização. Desde a escrita até a canonização. É o zelo, glória a Deus, dos pais da igreja, que vai ser somado, colocado, livro após livro, e fechado, e selado, como palavra inerrante, palavra de Deus. Amém? Então nós temos a formação do Novo Testamento. Dentro desses 500 anos, de Mateus a Apocalipse, os pais da igreja precisaram examinar cada livro com exatidão, porque todos os outros livros que não entraram no cânon bíblico são espúrios, não inspirados, chamados de apócrifos. Ok? Só para vocês terem ideia, o livro de Hebreus também demorou para ser canonizado. Até hoje também não se sabe, pelos pais da igreja, com exatidão, quem é o autor do livro aos Hebreus. Embora está na Bíblia, foi canonizado, aceito. Mas quem escreveu? Escritor anônimo. Amém? Mas foi inspirado. Glória a Deus. Então veja que, dentro da estrutura do Novo Testamento, nós temos a biografia, que é a história contada de Mateus a João, que é conhecido como os 4 evangelhos. Então essa biografia será uma história curta da vida terrena de Jesus. Ok? Então será apenas um prefácio, uma saudação, uma história pequena sobre a pessoa de Jesus. Nós temos a história dentro da biografia, ou seja, da estrutura nós temos biografia, temos história. E nessa história nós temos o livro de Atos. Na estrutura nós temos a doutrina. Nós temos as epístolas paulinas, 13. Temos epístolas gerais, também conhecidas epístolas universais. São aquelas epístolas que passaram de igreja a igreja, por isso que são chamadas de epístolas gerais. Ok? Se eu for colocar aqui cada epístola, cada livro, nós temos uma aula bem ampla e maior. Mas temos aí na nossa lição a distinção de cada uma delas. Ok? A gente não vai repetir porque já está na lição. Veja, nós temos o livro de profecia, que é o livro do Apocalipse. Ok? Então, meus irmãos, foi preciso conservar todos esses livros até chegar a nós, isto é, as gerações futuras. E este livro está até ser cumprido conforme disse Jesus, não passará. Glória a Deus. Não se pode tirar, irmãos, Gênesis a Malaquias. Não se pode tirar o comprimento e nem as palavras, só para entender. Se eu tenho 100% de profecias, certo? No Antigo Testamento, sabe quantas já se cumpriram no Novo? 35%. Então não jogue fora o Antigo Testamento, como muitos fazem hoje.
Hoje o pessoal fica só no novo, é o Novo Testamento. Irmão, precisa da base. Faça uma casa sem a base, se ela presta. Você tem que ter a chave. Toda casa tem uma chave. Como é que tu vai entrar numa casa se não tem uma chave? Então o Antigo Testamento é a chave para entrar na casa das revelações. Então, eu tenho 35% já cumprido. Falta 65% para ser cumprido. Dentro das profecias do Antigo Testamento, falando, revelando a respeito da pessoa, da vinda, da obra de Jesus, do milênio, do reino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 65% falando ainda de profecias não cumpridas. Então o Antigo Testamento não está jamais será obsoleto. Isto quer dizer que esse Antigo Testamento vai ser cumprido cabalmente. Todos os outros 65% será cumprido cabalmente. As Escrituras serão cumpridas, jamais anuladas. Está escrito, e a Escritura não pode ser anulada. Amém? Então, meus irmãos, por que o livro foi preservado? Foi preservado para gerações futuras. Por isso que nós temos que ter cuidado com nossos livros chamados Bíblia. Nós temos mais de uma Bíblia dentro de casa. Então vamos ter o cuidado, porque temos que preservar para gerações futuras. Amém? Então veja, meus irmãos, a canonicidade dentro da Bíblia, mostrada no livro do Apocalipse, capítulo 11. Então, Apocalipse, capítulo 11, nós temos verso 1, que a vara de medir, o cânon, foi entregue a João, certo? Foi entregue a João uma cana semelhante a uma vara de medir, isto é, uma vara métrica, que vai medir o santuário, o altar e os adoradores. É o nível de fé, nível de crença, Por exemplo, quem é Jesus para você? Aí você vai falar. Quem vai medir? A Bíblia. É ela quem vai medir o que eu penso, o que eu creio, o que eu faço. É ela quem vai medir a minha fé, a minha crença. Se eu estou saindo do prumo, se eu estou falando asneiras, se eu estou falando heresia. Então veja, meus irmãos, presta atenção. Presta atenção. Aqui nós temos a identificação dentro desta vara de medir, certo? A inspiração divina. Viu? Essa aqui ninguém tira. Porque ela vai exatamente diferenciar o apócrifo, bota para fora, do cânon. Deixa dentro do livro. Porque é palavra de Deus. Ok? Então veja que foi realmente demorado 1.500 anos para canonizar tudo, antigo e novo. Mas foi preciso realmente muito cuidado. Foi preciso exatamente o quê? Discutir o texto, falar do texto, ver o texto. Porque verdade não se inventa, se descobre as verdades de Deus. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, só para vocês terem ideia, certo? Até o ano 200, foi canonizado os evangelhos, depois de Cristo, até o ano 200. Os escritos paulinos e o Atos dos Apóstolos. Depois do ano 200, foram inseridos mais, isso já no terceiro século. Isto passou de um século para século. Então, a canonicidade não foi assim. Vamos canonizar nesse ano aqui, nesse século, os livros. Não foi assim. Viu? Teve livros na Bíblia que quase não entram. Por que entrou? Vocês querem saber? Porque Deus, Ele vela por sua palavra para fazer cumprir. Glória a Deus. Isto mostra que as palavras de Deus, elas não se... Ou seja, jamais elas vão se contradizer. Tudo que está escrito por Deus, do Antigo e no Novo, se harmonizam num só pensamento, numa só ideia, numa só doutrina, numa só fé, em um só Deus, em uma só igreja. Glória a Deus. Amém? Então veja, para nós entendermos todo o Antigo e todo o Novo Testamento, é como se fosse uma chave na porta, na fechadura, abrindo a casa.
Veja como é comum o entendimento. A chave abrindo a casa. Amém? Conforme eu falei, o livro do Apocalipse foi o último dos livros a ser canonizado, né? O último dos últimos, porque o ano dele foi aproximadamente ano 400 depois de Cristo. Muita figura de linguagem, né? Então tem que ter paciência, porque vai dar certo. Deus vai revelar, Deus vai mostrar a verdade, isto é, vai aparecer. Então vai ser colocado entre os 27, ou seja, no meio dos 27, o livro do Apocalipse, ok? Então veja, meus irmãos, para quem gosta aí de olhar algumas particularidades da Bíblia, por exemplo, nós temos o livro de Isaías. Né? Nós entendemos que toda a Bíblia foi escrita, né, para fortalecer exatamente a credibilidade. Ok? E Deus, ele garantiu a preservação da coleção dos livros. Ele garantiu. Mas vocês sabem muito bem que bastava para nós ser salvo uma palavra. Né? Basta uma palavra sua. Isto é fé. Pela fé sois salvo. Crê no Senhor e será salvo. Ok? Então, se nós cremos que somente um livro, embora tenha 66 dentro de um, por exemplo, o livro de Isaías seria suficiente para salvar, para ensinar. Então, nós temos uma mini Bíblia dentro do livro de Isaías. Se uma Bíblia inteira tem 66 livros, o livro de Isaías, só ele, veja, uma mini Bíblia, 66 capítulos. E quando nós vamos dividir o livro de Isaías para estudo, nós temos a divisão no capítulo 39. E quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Se nós formos pregar o Evangelho no livro de Isaías, nós temos capítulo 7, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 33, melhor 35, 53. Então veja, pregar o Evangelho dentro do livro de Isaías. Como é que eu vou invalidar? A nossa EBD jamais invalidará o Antigo Testamento. Viu? Nós temos o Antigo Testamento como regra de fé e de prática. Porque revelou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E as profecias ainda não foram totalmente cumpridas. E não se pode invalidar as Escrituras. Temos que entender, é só isso. Porque Jesus diz, examinai. Então entenda. Tem pessoas que só leem e não entendem. Então, obedeça o que Jesus falou. Nem que nunca leia a Bíblia inteira durante a sua vida, mas entenda o que você lê. Ok? Glória a Deus. Examinai as Escrituras. Ele não disse, leia de Gênesis a Apocalipse. Por isso que o lema de Osé é conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Glória a Deus. Amém? É importante isso aqui. Então, veja que o Messias do Antigo é o mesmo do Novo. A Escritura nunca será invalidada. E dentro do Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, irmão. Por isso, se o Novo Testamento não fosse escrito, pelo Antigo nós pregávamos no Novo, como é hoje. Porque os apóstolos não pregaram. E qual foi a Bíblia dos pais da igreja? Ou seja, dos primeiros discípulos de Jesus, qual foi a Bíblia? Qual foi a Bíblia da igreja primitiva? Não foi primeiro o Antigo Testamento? As palavras de Jesus e a doutrina dos apóstolos? Amém? Só depois que hoje nós temos os escritos neotestamentários, 27 livros, chamado Novo Testamento, inserido dentro de um compêndio doutrinário antigo, agora novo, 66 livros. Amém? Então veja que isso aqui é importante, viu? Porque se nós tirarmos o novo, como é que a gente vai entender as nações de Israel? Se eu tirar o novo, irmão, eu estou tirando uma fatia. Melhor, se eu tirar o Antigo Testamento, estou tirando uma fatia do bolo. E o bolo fala de unidade. E esta unidade fala de nacionalidade. Porque Deus, presta atenção, lá vem. Eu tenho 1, 2 e 3. Tenho nações, tenho Israel e tenho igreja.
Como é que eu vou tirar o Antigo Testamento, que é a base para mim entender as nações, que depois foi formado Israel por Deus, no meio das nações Deus chamou um. Lembra de Abraão? Deus fez Israel. E hoje nós temos a igreja formada por Cristo. Estabelecer a minha igreja no Novo Testamento. Ok? Então eu preciso do Antigo Testamento. Eu preciso sim dele. Porque eu vou entender o bolo inteiro. Eu não posso ficar com a fatia do bolo e dizer, não, é só essa aqui. Não, vou ficar com só essa aqui. Como é que tu vai entender essa fatia se o resto do bolo ainda está? Então são 3 públicos. Glória a Deus. São 3 públicos. Agora veja lá. Gênesis, capítulo 18, versículo de número 6. Some lá, isto é, o comprimento, isto é, a explicação. Antigo e Novo, está dentro de um só. A Bíblia é uma só. Antigo e Novo é um só compêndio, é uma só Bíblia. Ok? Então não invalide o Antigo. Ok? Porque o Messias é do Antigo, é do Novo. O Cristo. Então veja que eu tenho Gênesis 18, verso 6 e Mateus capítulo 13, versículo 33. Veja o bolo aqui inteiro, dentro desse texto. Então eu tenho Sara e tenho o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque aqui é uma representação simbólica. Porque estou falando de tipologia aqui. Se eu tenho uma tipologia, eu preciso do antigo. Para mim mostrar no novo. A tipologia como sombra, trazendo para a realidade. Então, a sombra sendo real quando tem o comprimento. Glória a Deus, a realidade, a sombra. Nós estamos apenas começando. Nós vamos continuar todo esse assunto e muito mais aqui no nosso Zap, ok? Vamos continuar esta aula no nosso DDD 85 991 28 12 60. Também é o nosso Pix. Quem quiser nos ajudar, com qualquer valor, já recebe todas as aulas extras que nós temos no Zap. Deus te abençoe, Deus te guarde. Estamos preparando mais aulas e vamos enviar até a última desse trimestre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.